Boa tarde Valéria, bom dia para ir para o Brasil. Bom dia aqui, boa tarde para vocês. Obrigada. Boa tarde a quem nos estiver a ver. Vamos fazer aqui assim um compassinho de espera, embora curto, para se juntarem mais algumas pessoas a nós. Vou aproveitando para me reapresentar, porque a maioria das pessoas já me conhece, mas o meu nome é Joana Belchior Fernandes, sou educadora de infância, não só, mas é uma das coisas que eu faço. E especificamente para hoje vou-vos falar de uma formação que fiz o ano passado, que foi o Practitioner em Programação Neurolinguística. Tive o privilégio de poder ir ao Brasil fazer esta formação com o Instituto Nacional de Excelência Humana, o INEX. É presidido pelo Dr. Nail Negrelli e esta formação é dada especificamente por ele faz questão de dar esta formação. E foi lá também que conheci a Valéria e que acabámos por manter este contacto. Foi no Practitioner há 1 ano e pouco atrás, certo? Foi em janeiro. E pronto, e agora estamos aqui juntas a ver se damos um pouco do nosso contributo para o mundo e a deixar a nossa pegada também. E então, assim, para começar, eu ia pedir que tu te apresentasses, Valéria, que digas quem tu és, o que sentires que é importante falar agora para esta live. Sim, o meu nome é Valéria de Almeida Alves, eu sou practitioner em PNL, sou alquimista terapeuta, não é só, é dentro das coisas que eu faço. E o que motivou o meu convite aqui, como a gente já conversou, né, foi o amor aos cavalos, a minha história de vida, um pouquinho, né, dela com eles. E tô aqui junto com você para deixar a nossa pegada, estamos nos lançando, né? Isso mesmo, isso mesmo. Olha, em primeiro lugar, estou muito grata por estares aqui, por teres dito que sim a este convite. Foi efetivamente motivado, o nosso mote para hoje é a tríade ação, foco e consistência. E a Valéria tem assim umas histórias para ilustrar esta tríade que havemos de falar sobre isso. Mas foi isto que motivou também este convite. E este mote, este mote de que nem sempre o dar o primeiro passo é a coisa mais desafiante, não é? Às vezes estamos super motivados para dar este primeiro passo e para nos pormos em ação, e depois a continuidade daí para a frente e lá está o foco e a consistência são efetivamente o mais desafiante. Portanto, este foi o mote que nos levou aqui à conversa para hoje e é por aí que vamos começar, pelo tema da ação, neste caso. E eu sei que a Valéria tem aqui um ponto já para espicaçar um bocadinho, para contrapor a ação. Vamos falar então, vou passar à Valéria. Sim, que muito se fala, né, de dar o primeiro passo, de entrar em ação, e aí o que eu verifico na minha experiência de vida é o contraponto dele, que é a inação, né? Então, Isso. são duas questões que eu gostaria de pontuar, que é o não confiar em si mesmo, né? Será que eu já tenho o suficiente para entregar ao outro? Será que a minha experiência de vida interessa? Será que tem alguém querendo escutar o que eu tenho a dizer, né? E a questão do medo do julgamento. Porque Dá esse a receio, não gente é? tem que dar uma caminhada de vida, uma força de vida, todos nós temos, né? A nossa vida nos conduziu até o momento presente. E aí, quando a gente se lança e se dispõe a partilhar a nossa opinião, uma das coisas que pode nos colocar na inação é o medo do que o outro vai dizer, né? Ah, mas eu Sem vou me dúvida. colocar para fazer uma live, vamos chamar de blogueira, né? Ou de... O que ela vai ela fazer? Por quê? nossa, mas o que ela está pensando que ela vai fazer agora, falando na internet, né? Verdade. Quer dizer, eu passei por isso, não sei se tu também, Claro, mas isso passa pela cabeça, não é? Nós as duas ficamos coisas. travados por causa dessa questão. Essa do julgamento do outro, e eu especialmente também senti muito isso comigo, o medo do meu próprio julgamento. Não é só o do outro, para mim também foi o meu. E se eu não estou à Você se altura, julga primeiro, né? exatamente, e se eu me esqueço, e se eu sei que posso dar mais e não dei porque bloqueei, porque fiquei em pânico, porque. É assim, é uma consciência de que a gente sempre vai poder melhorar alguma coisa, né? A vida é uma evolução, é uma dança, e a gente vai dançar e se evoluir até o momento derradeiro, né? Então, quando você pensa naquilo que você quer entregar, e aí você olha como você está hoje, você fala, nossa, mas eu queria estar num ponto a mais, né? Eu queria Sempre. entregar um pouquinho a mais. Mas sempre vai dar para melhorar.
Mas daí a importância de a gente se colocar em movimento, porque aquilo que a gente já tem já pode ser um impacto na vida de quem nos escuta, né? Que nunca ouviu falar Exatamente. nada de PNL, de alquimia. E aí fala, opa, tem um mundo aí que eu Isso não existe. conheço. Isso É? mesmo. E a realçar isso porque nós conversámos um pouco ontem, também para nos prepararmos para esta live e para nos ambientarmos aqui ao software. E esta foi uma das coisas que falámos e que é efetivamente muito interessante. Estes acontecimentos, o estarmos preparados e às vezes, e eu digo isto muito com uma outra amiga, o permitir-nos ser iniciantes. Ninguém nasceu ensinado em coisa nenhuma, em assunto nenhum. Mas a experiência que nós já temos não vai ensinar nada a ninguém, mas pode contribuir, é uma partilha de experiência que pode efetivamente servir, quanto mais não seja para a pessoa ir pesquisar mais sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e descobrir que existe um novo mundo que ainda não estava, que ainda não conhecia, que ainda não estava ao alcance, por aí fora. E lá está, não tem que ser um ensinamento, não temos que ser professores de ninguém, mas todos nós, todos, temos as nossas vivências e a nossa partilha para fazer que com certeza enriquecerá alguém. Eu acredito nisso. E assim, a pessoa que quer se lançar, que quer, né, dar o seu primeiro passo e entrar numa atividade que seja, às vezes a gente se olha muito e fala, eu não estou pronta para fazer aquilo. Mas aí eu acredito que tenha acontecido com você, Joana, na sua caminhada, mas a partir do momento que eu me coloquei, não, eu vou entrar em ação, eu aprendi, mas assim, muito mais e muito Fica mais rápido. pronta na hora. Fica pronta, porque sempre vai faltar uma ferramenta que você não tem, e aí é o mais legal, né? E que acha que precisa, não é? Que a gente precisa estar aberto a aprender sempre, né? Que a gente vai aprender sempre. E o Eu outro é um sinto isso. universo, né? Quando a gente se depara com o outro numa conversa, se a gente tiver o olhar de que estamos abertos a aprender e o outro é um universo de conhecimento que pode nos fazer crescer, essa partilha, essa troca, ela é muito enriquecedora, né? Sim, sim. E eu acho que quem está num caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal tem, e eu acho que terá sempre, e aqui como pratista nós vamos dizer sempre, sempre, mas eu acho que terá sempre esta sensação de que há sempre mais, não é? É aquela conhecida frase do eu só sei que nada, quanto mais sei que nada sei. Sim. E há sempre mais qualquer coisa, há sempre uma ferramenta que nós achamos que nos vai fazer falta para começar hoje e que como eu ainda não tenho, ainda não estou preparada, ainda não posso começar, mas é o que a Valéria diz, a partir do momento em que começamos, mesmo não estando prontos, ficamos prontos. Portanto, a coisa começa a acontecer e esta entrada em ação vai põe tudo em ajustando no movimento. caminho também, né? Porque Isso você mesmo. faz uma coisa, aí não, desse jeito não ficou bom. Deixa eu arrumar aqui, né? Então, Adapta, a flexibilidade, vamos falar disso a seguir, não é? Dar flexibilidade à nossa ação é assim um ponto super, super importante e aqui também eu acho que este ponto que eu vou dizer é mais importante mais à frente, mas sinto que às vezes para a ação, para dar este início quando estamos inseguros, é também uma das coisas relevantes, que é o nosso porquê, não é? Se o porquê for muito grande e é mais fácil. Há uma razão muito grande. Olha, vou dar um exemplo que aconteceu agora recentemente. Fui dar sangue, já sou dadora há muito tempo, e levei várias pessoas para darem sangue pela primeira vez. Uma delas tem muito receio destes procedimentos, não é fã, eu acho que ninguém é, mas não é fã destes procedimentos e efetivamente aquilo não é uma coisa agradável para ela. Mas como o porquê por trás daquilo é muito grande, é ir dar sangue, é permitir salvar vidas com aquela ação, fica mais fácil nós darmos esse passo, esses 3 segundos de coragem que falei na live anterior com a Joana Baião. É mais fácil quando nós temos um porquê grande. E este porquê grande também vai contribuir em muito para o foco e especialmente para a consistência, mas eu acho que aqui neste saltinho dá uma grande ajuda. Sim. Sim. Tá com medo, mas vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, exatamente. Vai com medo e acabou. Isso mesmo. Foi o que aconteceu com esta minha amiga. Foi com medo. Quanto mais não seja para perceber como é que as coisas funcionam e estarmos mais informadas, porque combatemos o medo com conhecimento, não é? Com o que é que se passa, o que é que acontece e como é que eu posso dar a volta a esta questão e crescer com esta questão. Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui, Joana, que é legal a gente falar, que assim, às vezes a gente olha
para a pessoa e falar, mas aquela pessoa faz com uma naturalidade, ela nasceu fazendo aquilo, né? Ou, nossa, talento. Nasceu. E se a gente pegar os bastidores, a pessoa estava lá com frio na barriga, contando nos dedos 1 minuto, né? A gente até comentou isso agora, né? Exatamente. Ai, que emoção! Já dá uma borboleta na barriga. Dá, e a pessoa vai com frio na barriga mesmo. Então, assim, vai você também com frio na barriga, né? Se tá para começar e tá na dúvida... Começa. Maravilhosa. Isso mesmo, acho que o conselho de hoje é vai com medo mesmo, começa, põe em ação. Muito bem. Olha, se calhar então passamos para o outro ponto desta live, o foco. O foco. O foco que é, exatamente, é muito, o que eu sinto em relação a isto é que, por vezes, e para mim tem muito a ver com a procrastinação também, porque a procrastinação não é só eu estar sentada no sofá e não fazer nada. É eu fazer todas aquelas pequeninas tarefas que não me alavancam em nada, mas que são mais fáceis para mim de fazer, que me tiram menos da zona de conforto e que, no fundo, não me estão a deixar mais próximo. Eu tenho que as fazer, mas elas não são aquelas que me estão a deixar mais próximo do meu objetivo. Eu fiz uma publicação agora recentemente sobre o princípio de Pareto, aquela regra dos 80-20. Se eu posso fazer o 20% de tarefas que me vão alavancar efetivamente nos 80% para o meu objetivo, é nisso que eu me vou focar. E o que acontece na procrastinação, pelo menos comigo, não é que eu não faça, não é que eu esteja sentada no sofá sem fazer nada. É que eu estou a fazer todas aquelas pequeninas tarefas que me tiram menos da zona de conforto e que, pronto, como eu também tenho que fazer, eu vou fazê-las. Mas, na verdade, são só uma autossabotagem e um fugir à verdadeira ação. Portanto, sinto que este foco daquilo que eu quero e esta definição de prioridades, ou seja, eu quero isto e falámos sobre isso, o que é que eu posso fazer para lá chegar? Como é que eu vou gerir o meu tempo? Quais é que são as minhas prioridades? Porque nós podemos fazer tudo, como é óbvio, e nós somos daquelas pessoas que acreditamos que podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, não é? Uma coisa de cada vez, temos que nos focar naquilo que temos em mãos no momento. E então sinto que o foco é muito, muito importante, não é? Sim. E nem mesmo quando a gente se lança um objetivo, a gente... Então, peraí, vou organizar o meu pensamento. Uma coisa importante nessa questão do foco, eu diria que nesse momento que a gente está afim de sentar no sofá, sabe quando você fala, nossa, hoje não estou afim de fazer nada? O que resolve para mim é, no dia que eu estou consciente do meu propósito, consciente daquilo que eu quero fazer, então, eu quero chegar no meu objetivo. No dia em que estás em altas, não é? Quando eu estou em alta. Onde eu quero chegar? Então, o que eu quero realizar, né? Eu estabeleci o objetivo da minha estrada. Para eu chegar naquele ponto, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu vou dividindo a minha tarefa maior em tarefas menores. Isso mesmo. Mas eu coloco isso no papel, não fico só na minha cabeça, não. Porque o dia que eu estou na baixa, a minha cabeça é a minha sabotadora. Completamente. Então eu falo, nossa, mas eu não lembro o que eu tinha que fazer, a nossa escala de prioridade bagunça, sabe? Você entra na zona de conforto. Então, eu funciono muito com essa lista. No dia que a gente está na baixa, fica tudo meio nebuloso mesmo. Então, o que eu faço comigo é ter esse cardápio de atividade. O dia que eu estou na baixa, eu falo, nossa, eu não sei para onde eu vou. Não, peraí, deixa eu pegar a minha folha. Não, quando eu estava em alta, eu disse que eu tinha que fazer isso. Então, agora, no dia que a gente está na baixa, o propósito fica meio ofuscado. A gente questiona, não é? Passa a ter dúvidas sobre aquilo, parece que já nem é um verdadeiro propósito. Pronto, nesse dia você não fica pensando muito no propósito, não. Você pega o cardápio de atividade que você escreveu, escolhe uma e vai. E é isso, vai para tudo. Esta live é da ação, vai. Esse é o dia que você não fica pensando muito, questionando muito, você só age. Isso mesmo, funciona muito. Essas listas, eu também funciono muito com essas checklists e queria falar aqui também, complementando isto que a Valéria está a dizer, eu funciono muito assim, esta coisa de dividirmos um objetivo maior. Tenho uma formadora, coach, mentora, muito minha amiga que está aqui, a Ruth, e que diz que nós temos o objetivo grande e depois os objetivos bebés, que são, lá está, estas, e depois dividimos também em tarefas e tudo mais, e
dá-me um prazer enorme este check nos objetivos bebés que eu tenho, ir dividindo, e isto ajuda-nos também, e aqui vem um bocadinho da programação neurolinguística, a criar uma neuroassociação de que eu me desafio a uma coisa, eu alcanço e eu comemoro. Portanto, esta importância de comemorar não só as coisas grandes, porque nós estabelecemos um objetivo enorme e aquilo parece muito distante muitas vezes, e por mais que nós façamos imensas coisas e estejamos mais perto, não parece mais perto porque o objetivo é enorme e porque ainda falta muita coisa. Agora, se nós parcelarmos esse objetivo em coisas mais pequenas, que nós consigamos atingir, não é? Todos os dias um bocadinho, mais uma tarefa que fizemos, fica mais fácil desafiar, atingir, comemorar, desafiar, atingir, comemorar. E isto vai criando aqui, é quase um vício, não é? Eu vou-me desafiar mais para atingir mais, para comemorar mais vezes, não é? Sinto muito isso. Uma coisa que eu acho legal nesse processo que você está citando é porque a nossa natureza humana, ela tem uma inconstância que já é dela. Então, a gente conquista um objetivo. Então, eu tenho um grande sonho. Quando você realiza aquele, passa pouquinho tempo, já deixou de ter o grande sonho. Você não vive mais aquilo. Você já vai colocar outro. Porque a gente realmente precisa desse movimento. Se a gente não tiver um sonho, um objetivo à nossa frente maior, para nos colocar a caminhar, né? Exatamente. Eu sinto mesmo que antes de atingir, temos logo que definir o próximo. Quando já estamos perto de atingir, para não passarmos por esse momento em que parece que chegamos e ou já não era aquilo, ou já está aí agora. O que é que eu faço agora? Não tenho objetivos? Não tenho. Antes de o atingir, já tenho um próximo, já tenho outro patamar. E como a gente já sabe que na hora que a gente atingir, a gente já vai se lançar para o próximo, então aquele já vai ficar meio ofuscado, a gente precisa ir comemorando os pequenos passos, né? Isso. Concordo absolutamente e lá está, faço o mesmo. E esta coisa de ter vocês dizem cardápio, nós cá dizemos um menu de atividades, é uma lista de coisas, acho que é muito importante. Hoje, que eu estou num dia down, por exemplo, e que não estou com muita vontade e tudo mais, qual é a mais pequena ação que eu posso fazer que me deixa mais perto do meu objetivo? Há qualquer coisa que eu posso fazer de certeza. Então, sendo que, e respeitando também, que era uma coisa que falávamos também muito ontem, que tem a ver com a consistência, que falaremos a seguir, o nosso sentir, que eu sinto, temos que respeitar isso, na minha opinião, eu tenho que me respeitar e ao meu sentir, e respeitando isso, qual é na mesma, qual é que é a mais pequena ação que eu posso fazer e que me vai dar, que é um passo a mais, é um degrau a mais no caminho do meu objetivo, nesta escadaria que é chegar ao grande sonho. O que é que eu posso fazer hoje, agora? Eu levanto-me e vou fazer o quê? É mandar um e-mail? É escrever uma carta? É mandar um currículo? Sei lá, ir comprar qualquer coisa que me faz falta? Isto é uma crença que às vezes nós achamos que as coisas nos fazem falta e elas não fazem. Mas às vezes acontece, é ir comprar qualquer coisa que me faz falta para eu pôr isto em prática, para eu começar lives, para eu, seja o que for. E esta pequena ação que podemos fazer hoje, sinto que é muito, muito importante. Sim. E aí, porque tem dia que a gente está na nossa potência, né? Então, a gente dá o nosso melhor. Na verdade, tem uma pressuposição da PNL, né? De que a gente sempre dá o nosso melhor. Todo mundo está dando o melhor de si. Às vezes, o melhor de si é 70. Às vezes, é 20. Eu só tenho 20 para dar aquele dia, mas é o melhor que eu posso fazer. Bom, escolhe ali, né? No menu de atividade, uma que você dê conta naquele dia, né? E o efeito disso é tão maravilhoso, né, Joana? Porque quando a gente não tá tão assim afim. Aí você vai e fala, não, mas eu vou, mesmo assim, vou fazer uma. Quando você se coloca em ação no primeiro passo, aquele primeiro passo te dá chão para você dar o próximo. Exatamente. E aí você vai se fortalecendo. No final do dia, você vai ver um milagre acontecendo. Você vai ter feito 5 do seu menu de atividade. É verdade, alavanca muito e dá um empurrão para começar, porque a pessoa ganha logo o entusiasmo de quanto mais não seja ter completado a primeira tarefa. E então vai dar o passo, já que fiz isto, posso fazer também outra coisa. E começa por aí, não é? Sim. Pronto, e depois chegamos aqui à consistência, que é, quanto a mim, e para mim, talvez o maior desafio. Porque lá está, nós temos aquela vontade e aquela emoção de começar, e às vezes até temos aqueles 3 segundos de coragem, damos o passo e começamos. Mas a maioria das coisas precisa, não é mas, a maioria das coisas precisa de consistência.
Portanto, não é uma coisa que eu faço hoje, é uma coisa que eu faço hoje, que repito amanhã, no dia seguinte, ou que não seja amanhã no dia seguinte, mas que seja, muitas vezes, é segunda, quarta e sexta, por exemplo. E aquilo vai acontecendo. E o que acontece é que nós perdemos aquela emoção inicial e depois parece que vai dar a preguiça, vamos outra vez para a procrastinação. E aí sinto que se não tivermos um porquê muito forte para nos relembrarmos, olha, escrevam um porquê numa folha gigante. Adoro. Cola lá no espelho do banheiro. Exatamente, para lembrar, sempre que nós temos um dia mais difícil, com menos vontade, é por isto que eu estou a fazer o que estou a fazer. Isto faz-me sentido, ainda é o que eu quero. Ainda é o que eu quero. Então vou-te passar a palavra para aquilo que queríamos transmitir a seguir, porque é esta questão de nos ouvirmos também, não é? É. Porque às vezes a gente se estabelece. Então, a partir do momento que a gente se estabelece num objetivo, a gente vai cumpri-lo um pouquinho por dia, e aí entra a questão do menu de atividade, o checklist que você comentou, né? Ter um acompanhamento das atividades. Se para chegar lá, na consistência, eu preciso fazer 4 coisas por dia, então desenha numa folha todos os dias do mês. Passou um dia, fiz isso, e vai acompanhando o seu progresso, né? A gente vê lá a barrinha carregando, né? 7%, 8%. E isso tem também um efeito no nosso mental, né? Nesse nosso impulso de prosseguir, né? Uhum. Mas aí o prosseguir também precisa ser pensado, né? Isso mesmo. Porque a gente se coloca a agir de uma maneira e a gente não alcança com aquela forma que a gente está fazendo o resultado que a gente gostaria de ter. Então, o que é que a gente vai precisar fazer nesse meio do caminho? Pergunta, vamos mudar... Isso mesmo, não é mudar o objetivo. E às vezes o que acontece é que nós chegamos à dificuldade e, então, como eu não consegui, se calhar não é isto que eu quero. Provavelmente ainda é isto que eu quero, mas há inúmeras formas de lá chegar, não é? Que é outro dos princípios da PNL, que o elemento controlador do sistema é o mais flexível. Portanto, é aquele que eu não cheguei lá por esta maneira, mas eu tenho 1000 outras maneiras de lá chegar. Ainda assim, eu devo parar para perceber se ainda é isto que eu quero, não é? Aí entra a importância do sentir. A gente se coloca obstinadamente numa estrada que a gente planejou, vamos supor, há 5 anos atrás. Uhum. Mas a Valéria de 5 anos não é a mesma de hoje. Então, o objetivo que eu estabeleci lá atrás, ele não ressoa mais com a minha alma, com o que eu quero, com aquilo que me faz sentir, né? E o que faz sentido é o que faz sentido. Então, recalculemos a rota, né? E aí é a resiliência, né? A importância de ser flexível na execução e ser flexível também quando a gente precisa repensar o caminho. É melhor dar um passo para trás do que 10 no caminho errado. Sim. Imagina ter que voltar tudo. Esta questão de perceber, e lá está, o objetivo que eu defini há 5 anos pode ser o que eu ainda quero, pode, mas pode já não ser. E esta obstinação que falavas era aquilo que eu tinha definido, e sei que vais acabar por partilhar um exemplo sobre isto, era aquilo que eu tinha definido, era aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu tinha definido há 5 anos, com o crescimento que eu já tive, continua a fazer sentido, continua a ser aquilo que eu quero, ou eu estou a fazer só porque disse que ia fazer e nem sequer me faz feliz. Já não bate sequer com o meu propósito, não é aquilo que eu quero para a minha vida, não é por aquele caminho que eu quero ir e estou a ir lá só porque disse que ia. Você sabe o que eu vejo? Uma arrogância boazinha nossa, sabe? Porque a gente quer ser pessoa de palavra, né? Eu estabeleci que eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Mas pode ser, e tá tudo bem, que a gente precise mudar no caminho, que a gente muda todo dia, né? Isso. Então, exatamente. por que aquilo que a gente... Claro que eu não estou falando para a gente... o que a gente fala em pé, a gente tem que sustentar sentado, né? Então, isso sim é um princípio básico. Mas mudar os objetivos na vida, tá tudo bem. Mudar aquilo que a gente vai fazer também tá tudo bem, né? Tá tudo bem, exatamente. Eu vejo que isso foi uma questão que pegou para mim e eu lutei com isso muito tempo, porque quando eu estava com 20 anos, hoje eu tenho 35, quando eu estava com 20, eu estabeleci que eu queria ser juíza de direito aqui no Brasil.
Corajosa. Então, pois é. E aí comecei os estudos com esse objetivo definido. Eu fiz a minha faculdade inteira dizendo que eu queria ser juíza. E aí a faculdade terminou e eu continuei estudando. E que bom, porque foi esse estudo que me trouxe até onde eu estou hoje. Isso. Mas Esse aos reconhecimento 30 é muito anos, importante. sim, a gente precisa honrar o nosso caminho, né? Sem dúvida. Aquela Valéria de 20 foi a que criou a estrutura e me sustentou para que eu chegasse aqui. Então a gente precisa sim honrar o nosso caminho. Mas quando eu completei 30, aquele objetivo não fazia mais sentido e eu entrei em sofrimento, porque eu não me reconhecia mais naquele objetivo que eu tinha definido. Ok. O caminhar era muito pesado e Uhum. aí eu fui teimosa. Eu não queria mudar. Não, mas eu falei, eu vou fazer. Então, assim, entra a arrogância fofinha, sabe? Ok, aí não era mesmo persistência, era teimosia, então. Era teimosia, era. Porque Ok. eu já estava em sofrimento. Vê, o nosso sentir, ele nos indica também o caminho. E é por isso que a gente Uhum. precisa estar atento também ao sentir. Se eu estou Exatamente. fazendo uma coisa que era o meu mental que tinha definido, mas o meu sentir já estava me fazendo adoecer, porque eu estava entrando em crise depressiva já. Eu morava em outra cidade, morava sozinha. Eu estava ficando com medo de morrer sozinha e ninguém me achar morta no apartamento. Isso Vê não é só. normal. Exato. E aí foi um processo de abrir mão daquilo que eu tinha definido, sabe? E E recalcular a rota, não é? E pensar novamente. recalcular a É quase rota. como um GPS, recalculaste É, de modo pronto. a passar a fazer E sentido. esse processo de abrir mão daquilo que a Valéria antiga tinha definido doeu. Mas depois foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Boa, E então foi iniciaste um maravilhoso. novo caminho. Acho um novo caminho. E neste caso não é só um novo caminho, ou seja, tu não deste só flexibilidade ao processo, porque na verdade nem o objetivo final também já não fazia sentido para ti. Não era Não. aquilo que tu querias fazer daí para a frente, não é? Quando, consoante cresceste, sentiste que já não era mais aquilo. E Sim. tudo certo, estabelecer uma coisa nova que eu quero fazer, não é? O importante é olhar, sentir e perceber se eu estou a fugir porque tenho medo, tenho receio, acho que não consigo e se me estou a auto-sabotar, ou se efetivamente aquilo já não faz mais sentido para mim, não é aquilo que eu quero. E tudo certo. E Tudo nós vemos certo. isso muito aqui a acontecer, porque não sei exatamente se no Brasil é igual, mas cá em Portugal, com 14 anos, se não me engano, as crianças têm que decidir a área que vão estudar. Se vão para ciências, se vão para humanidades, por aí fora. E Tá. eu sinto que, É muito quer pouca dizer, idade. é isso, é muito cedo. É que aos 15 anos tem perfeita consciência de que é aquilo que quer fazer. Fazemos a Sim. escolha, pronto, e uns anos depois, já na idade adulta, se calhar nem precisamos de avançar tanto para perceber que já não faz sentido. É logo ali, acontece a muita gente voltar atrás e escolher uma nova área, voltar a fazer a formação, porque efetivamente não estamos nem sempre maturados que chegue para fazer uma decisão tão definitiva. E esta também, talvez, crença de que as decisões têm que ser definitivas e não têm, não é? Nossa, menina, se eu pudesse me dar um conselho lá com 10, eu diria, Valéria, nem toda decisão que você tomar precisa ser para sempre. Isso, Tá tudo bem você verdade, mudar de ideia. verdade. Até arrepiei-me e tudo, Valéria. Ah, pois é. Isso mesmo, boa. Olha, e aqui no caso desta disposição que nós temos para agir, não é? Tipo, nós passamos aquela fase do medo, temos os 3 segundos de coragem, estamos com disposição para agir, temos que saber exatamente para onde vamos, não é? Onde queremos ir, então ter aqui o foco e depois esta flexibilidade na execução e a consistência, este relembrar de que é aquilo que eu quero, porque é que eu quero. Então, e nos dias down, que tu explicaste isso super bem, ter essa lista que, ok, isto era o que eu queria num dia em que eu estava bem. Faz sentido, eu queria... Porque nos dias em que nós estamos mal, é o que tu dizias, fica tudo ofuscado, parece que já nem é aquele o propósito, não quero fazer isto, não sou capaz, não consigo. Vêm as perguntas todas, os isses, as dúvidas, e é um drama. E assim, se nós tivermos essa disposição para agir, se efetivamente soubermos para onde vamos e se apostarmos nesta consistência na ação, e aqui no meu caso, ajudou-me muito a ter mentoria e pedir ajuda,
E é outra coisa que nem sempre nós fazemos. Por que não pedir ajuda? Gente, por favor, né? Porque estamos todos aqui juntos na mesma trilha. E existem pessoas que já passaram pela trilha, elas estão 10 passos à sua frente, elas conhecem a estrada e as pedras no caminho. Por que não pedir ajuda? Exatamente, não é vergonha, não é? Temos que banalizar esta coisa do pedir ajuda e eu faço muito isto com as crianças, eu peço-lhes ajuda, como disse, trabalho como educadora de infância, peço-lhes ajuda sendo também exemplo de que podemos pedir, não é vergonha, toda a gente tem algo a aprender com toda a gente tem algo a ensinar a toda a gente, toda, Valéria, toda a gente. Toda. Isto é piada de practitioner, perdoem-nos quem nos está a ver. Mas é esta questão de que conseguimos contribuir e não tem mal pedir ajuda e não tem mal, pelo contrário, ajudar e ser ajudado, não é? E fazermos este caminho juntos. Há um provérbio africano muito, muito bonito, eu especialmente gosto muito, que diz, sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Eu acredito muito nisso. Eu sei de uma área, a Valéria sabe de outra, as outras pessoas que fizeram o practitioner connosco sabem de outra, e numa semana, no nosso caso, numa semana em que nos conhecemos e que fizemos muitas atividades juntos, muitos treinos, muitos exercícios, nós crescemos todos com um bocadinho uns dos outros. E é o benefício de nós vivermos em sociedade e de sermos juntos, não é? Porque senão, pronto, cada um vivia na sua bolha e não interagíamos com ninguém. E precisamos desse contato, né? Precisamos dessa troca. E aí, toda pessoa tem algo a ensinar, porque somos um universo de informações, né? E você tem uma vivência que eu não tive. E tem eu estudo um pouco de constelação familiar, e aí tem uma coisa maravilhosa na constelação, que é o seguinte: eu não chego aqui sozinha, eu chego aqui em honra a toda a minha ancestralidade. Então, quantos homens e mulheres passaram antes de mim, batalharam as próprias vidas, conduziram o fluxo da vida até que ele chegasse a mim. Então, quando eu venho aqui e eu falo, eu não vou entrar em ação porque eu não sou o suficiente para isso, perceba só quanta história de vida eu estou guardando na cabeça. Isso mesmo. Estamos a negar o quão especial cada um de nós é, não é? Estamos a entrar em negação e é uma autossabotagem com tudo aquilo que temos para entregar. Eu costumo sempre dizer que sou daquelas loucas que acha que pode mudar o mundo e não acho, tenho a certeza que todos podemos um bocadinho e que esse bocadinho começa com as nossas ações do dia-a-dia e muda aquilo que está à nossa volta. E mudança gera mudança, não é? Portanto, é quase um ciclo. É isso. É um dominó, começa daqui e não termina mais. É aquela questão também da borboleta, que o bater de asas de uma borboleta pode causar uma tempestade do outro lado do mundo. Portanto, esta questão de causa e efeito é muito interessante. Olha aí. Então, assim, pegue todo esse talento que você tem, porque ele não é só seu, ele vem de toda a sua ancestralidade, e põe isso para funcionar. Começa, vai. Começa. Boa, Valéria, obrigada. Eu acho que esta é a mesma mensagem que nós queremos deixar hoje, é este: começa, vai, faz, e na dúvida, consulta o cardápio de atividades, na dificuldade pede ajuda, não é dificuldade, é no desafio pede ajuda, e esta questão de nos empoderarmos a nós e aos outros para efetivamente fazermos acontecer mais. E acho que é mesmo a nossa mensagem de hoje. Ia-te perguntar, em relação a esta consistência, que se tu querias partilhar aquele exemplo bonito que tens em relação aos cavalos, que falavas no início. Eu sou muito apaixonada por cavalo. E tudo mais. Sim, eu sou muito apaixonada por cavalo há muito tempo. Mas, embora... eu tive um contato pequeno quando eu era criança, porque eu ia passar férias na casa de parente. E aí, depois, na minha infância, adolescência, início de fase adulta, eu não tinha contato com os animais, né? E eu achava assim, isso não é para mim. Eu estou muito deslocada do ambiente, né? Então, era a dúvida a respeito de eu sou suficiente para estar nesse lugar ou para fazer esse tipo de atividade, né? E aí chegou um momento, depois dos 30, né, que eu precisei mudar a minha rota.
Então, isso fez parte da minha vida. Eu falei, mas isso é uma coisa que eu gosto. Então, deixa eu ver aqui o sentir que faz sentido. E aí eu me coloquei em ação e fui com medo mesmo. Então eu consegui viver esse amor, né? Esse sonho. Eu ainda não sei onde os cavalos vão me levar, mas eles já me trouxeram a Portugal, olha só. Olha, vê só. E aí eu comecei, né, a montar os cavalos da equitação. Então eram os treinos de salto. Uhum. E aí, né, nos treinos eu sofri uma queda. Então eu fraturei o ombro. Aí eu tive que passar por cirurgia, fiquei internada na UTI uns dias, placa, parafuso, Tudo a quem direito. fisioterapia, todo o processo aí de uma recuperação. E eu me deparei, então, com o medo, porque daí eu já ficava, né, com o medo de sentir a dor novamente e não me aproximava dos cavalos. E aí entra a questão do porquê. Porque o teu objetivo inicial era competir, não era, Valéria? Eu estava no esporte, sim. Isso, ok. E aí entrou o porquê. Bom, mas o cavalo é uma coisa que eu gosto muito e que me faz sentir. E é ali que eu extravaso, sabe? O cavalo tem uma coisa muito mágica, que é a questão da presença, que a gente tem muita dificuldade, né? De estar presente. O No cavalo não está momento, né? preocupado se amanhã ele vai ter comida, ele está comendo o que tem hoje. E Isso, a gente está sempre nessa projeção de futuro, né? verdade. Então, eu gostaria de voltar aos cavalos e voltei. Mas aí eu tive que recalcular a minha rota, porque o esporte, para mim, já vejo uma certa dificuldade. Talvez não, né? Talvez se tiver gente assistindo vai falar assim, não, isso aí você tá com medo. Pode ser mesmo. Sabotagem. Você tá se sabotando. Mas a questão foi que eu me trabalhei para que eu pudesse enfrentar os meus medos. Então, logo depois do tombo, eu tinha medo de me aproximar de um cavalo. E aí eu recalculei a minha rota. Não, então peraí, se eu tô com medo de montar, eu vou trabalhar o cavalo no chão. E aí eu busquei uma professora que pudesse me ajudar nesse trabalho de confiança, né? Então foi Isso. o cavalo Ultrapassar o terapeuta. medo. Exatamente. É, Estava ele a ser o terapeuta. ele era o meu terapeuta, E eu vejo o quanto eu cresci, sabe? E esse ano eu fui presenteada porque eu tive a chance de comprar o meu. Então agora no começo do ano eu comprei um cavalo para mim. E muda muito a relação, né? Porque agora o cuidado com ele é mais pessoal, né? Uhum. E aí eu vou, levo cenoura, eu escovo. Às vezes eu não vou nem para montar. Mas já montas, já voltaste a montar. Já voltei a montar, já Coragem. dou uns galopes, mas voltei e aí outro recalcular, né? Porque eu voltei para passeio. Uhum. Voltaste Então, para né? usufruir do cavalo, da companhia e da terapia que era para ti, em vez de ser então Isso, para entrar em competição e por aí fora, não é? No desporto. sim. E eu digo a você que assim, eu tenho aprendido muito mais com eles agora, muitas vezes no chão, às vezes até longe, porque o cavalo ele é muito utilizado em terapias, né? E eu estudo terapias. Eu sou uma alquimista terapeuta. Eu acabei de me formar em constelação familiar também. E aí o cavalo tem sido muito utilizado na constelação, né, para demonstrar o campo ali de informações da pessoa e Uhum. poder vivenciar. Eu vivi um conceito de constelação ao ver o meu cavalo na relação com outro cavalo no piquete deles. Isso não tem preço que pague. Isso. É muito maravilhoso. E acabaste por dar a volta, ultrapassar o teu medo e efetivamente descobrir que se calhar o teu propósito com os cavalos era para além da competição, era outra coisa, era Era além da terapia, competição. era ajudar-te e também ajudar os outros neste caso, não é? Agora enquanto Sim. terapeuta. É isso mesmo. Isso mesmo, que Tem boa uma música partilha. aqui no Brasil que eu gosto muito, né? E, e aí fala, tem uma música sertaneja daqui que fala que chacoalha e não derrama. Então, eu vejo muito nessa questão do tombo, que foi um Sim, chacoalhar de vida que eu tomei, né? Mas assim, o não se derramar no sentido de não entregar o jogo, né? exatamente. Não baixar É o braço, não enfrentar, é? mas não quebrar. E dar seguimento, continua, segue o baile, não é? Nós costumamos dizer segue o baile. Segue o barco.
E vale muito a pena, né, Joana? Porque por mais que a gente busque um propósito de vida, a gente nunca vai ter a consciência maior do propósito que nos rege. Então, um acontecimento na nossa vida pode ser chato quando acontece, mas ele pode ser essencial para te colocar naquilo que você vai se encontrar, né? Sinto agora, e lá está, agora com 30 anos e com as ferramentas todas que tenho e que não tinha há uns anos atrás, dou muita importância a muitos acontecimentos da minha vida que foram menos favoráveis ou que foram desafiantes ou que por aí fora, e a muitas pessoas da minha vida com quem foi mais desafiante lidar e tudo mais, porque era aquilo que dizias, foi o que me trouxe até o que eu sou hoje, foi aquilo que me permitiu crescer, foi o que me alavancou. E no momento, dar de caras por vezes, é desafiante e deixa-nos, abana mesmo e deixa-nos chateados por vezes e tudo mais. Mas agora, desafio ultrapassado e olhando para trás, era exatamente aquilo que nós precisávamos, não é? Essa consciência é muito interessante. E foi difícil exatamente porque você não tinha um recurso que você precisava ter, né? Exatamente. Boa, perfeito, Valéria. Muito obrigada por estares aqui comigo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi maravilhoso estarmos aqui a poder partilhar um bocadinho sobre esta tríade. Hoje foi sobre esta tríade, um dia mais tarde será então outra coisa, vamos fazer outra coisa. E outras lives, isto é o começo, não é, Valéria? Isto é o começo. Esse é o nosso começo. Consistência, isto vai seguindo, exatamente. Sim. Queria-te agradecer muito. Sinta sempre o seu caminho. Exatamente, eu sinto isso, de parar, sentir, é isto que eu quero, bora. Enquanto for isto que eu quero, exatamente. Vivemos num mundo muito objetivo, né, Joana? Para tudo tem uma receita. E às vezes a receita de um não vai caber na receita do outro, né? Exatamente. A receita de um não vai servir ao bolo do outro. Do outro, exatamente. Não é... A questão é descobrir o nosso caminho, né? Como aliás, eu acho que nunca serve. Exatamente, né? Eu acho que nunca serve. Eu dou a receita, a minha, foi que eu fiz para mim, mas é a minha, não é? E cada um com o seu mapa, com os seus filtros, e nós falamos muito disto em PNL, não é? Portanto, aquilo que para mim é um 6, para ti é um 9, porque estás aí desse lado. E, portanto, isto não é igual nunca para toda a gente, e toda a gente tem que adaptar. E para adaptar, nós precisamos de começar. Portanto, começa, vai. Começa, com medo mesmo. Com medo, exatamente. Olha, muito grata a ti, muito grata a todos que estiveram aqui connosco, que estiveram a partilhar, e havemos nos encontrar mais vezes. E vamos deixar então aqui o mote para depois seguirmos para mais uma das tríades, entretanto, daqui a 15 dias com mais um convidado. Muito obrigada, Valéria. Obrigada. Muito grata a todos e adeus, até à próxima. Tchau.